Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Eu tenho 3 versículos bíblicos e esses 3 versos bíblicos são grandes revelações de Deus que vai tornar a sua rotina de oração ainda mais poderosa na presença de Deus. E você vai receber muitas bênçãos e dádivas da parte do Senhor. E estarei apresentando para você esses 3 versículos bíblicos e você vai compreender ainda mais a importância da oração e como a oração pode gerar milagres surpreendentes na sua vida. É muito maravilhoso o que Deus pode fazer através das nossas orações unidas. Vamos buscar a presença do Senhor porque Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Já coloca aí o seu pedido de oração e vamos nesse momento orar. Espírito Santo da verdade, na tua presença, aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer pelo dom supremo da vida. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada pedido de oração e concede vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. E todos digam amém. E graças ao nosso bondoso e eterno Deus. Eu quero ler para você 3 versículos bíblicos. E nesses 3 versos bíblicos eu tenho uma explicação espiritual para você entender ainda mais o mundo espiritual e a importância da oração. Eu vou colocar aqui na tela os versículos que vamos estar meditando na palavra do Senhor. É um salmo muito conhecido, o Salmo 91, verso 5 e verso 6, mas tem outros versos que eu preciso ler para você. Na medida que eu for lendo, eu vou explicando para você as revelações de Deus dentro desses textos bíblicos. O Salmos 91, versos 5 e 6 diz assim: Não terás medo do terror de noite, nem seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Preste bem atenção nesta parte que diz: Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Existem 2 períodos do dia que o maligno, que Satanás, ele ataca. O primeiro período é manhã. E o outro período é a noite. Perceba que o versículo que nós lemos diz assim, Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Ou seja, são ataques malignos que acontecem pelo dia e acontecem pela noite. Por isso que é muito necessário a oração da noite. Porque se você ora de manhã e não ora de noite, você não está consagrando a sua noite para Deus. E de forma muito objetiva, a nossa noite começa a partir das 6 horas. Enquanto é 17 horas, ou seja, 5 da tarde, ainda é tarde. Mas o relógio bateu 6 da noite, 18 horas, já é noite. Então você precisa cobrir a sua família de oração.
Você precisa cobrir a sua casa de oração. Então temos que orar pela manhã, mas é muito importante e necessário realizar a oração da noite. Porque a oração da noite vai quebrar a força do mal que atua pela noite. A oração da manhã vai quebrar a força do mal que atua pela manhã. Então, quando nós oramos pela manhã, o mal que age pela manhã é desfeito, é quebrado. E o nosso amanhecer, o nosso dia é consagrado para Deus. Por isso que sempre na oração inicial, eu consagro o dia para Deus em oração, junto com você aqui. Mas quando chega o final da tarde, chega o anoitecer, é necessário repetir a oração e pedir para Deus guardar a sua noite. Perceba que existem pessoas que têm pesadelos pela noite. Perceba que muitas brigas acontecem pela noite. Perceba que muitos crimes acontecem pela noite. Já percebeu isso? Que na calamidade da noite, no momento da noite, acontecem muitas coisas ruins. Perceba que muitos adultérios, muitas obras malignas, feitiço, macumba, bruxarias, normalmente é feito pela noite. Perceba que muitos crimes acontecem pela noite, muitas pessoas se embriagam pela noite. Na maioria das vezes, muitos males acontecem no período da noite. Então, no momento que você se dispõe a orar na oração da noite, você está cobrindo a sua vida, cobrindo a sua casa da proteção divina, da proteção de Deus. Por isso que o texto diz assim: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O verso 7 diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para que o verso 7 se cumpra, é necessário uma vida, uma rotina de oração. Então, a oração da manhã e a oração da noite são fundamentais e importantes para a sua proteção espiritual. Hoje, venha participar da nossa forte, mega e poderosa oração da noite. A sua casa precisa de mais proteção, a sua família precisa de mais proteção, você precisa de mais proteção. Todos nós precisamos de mais proteção e a oração da noite vai cobrir a sua casa, proteger a sua vida, te dando bênçãos enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Deus vai estar guardando a sua casa. Enquanto você dorme, Deus vai estar guardando o seu lar. Por quê? Porque você consagrou a sua noite. Laços de adultério são cortados, laços de morte são cortados. Perceba que muitas mortes acontecem pela noite. Acontece morte pelo dia e pela manhã. Se você for ver as estatísticas, vai ter muito mais morte pela noite do que pela manhã. Quando o espírito da morte entrou no Egito, a Bíblia diz que as casas que tinham a marca do sangue, a morte não entrava. E as casas que estavam sem a marca do sangue, a morte entrou. Então o texto bíblico é muito bem claro e nos mostra de forma muito eficiente a importância da proteção divina durante a noite. Existem muitas pessoas que não estão participando da oração da noite aqui do canal. Se você participou da oração da manhã,
com o pastor Bruno Souza aqui, de noite você precisa estar aqui junto comigo, para a gente conseguir concluir o nosso elo de oração, porque a gente começa o nosso elo de oração pela manhã e conclui esse elo pela noite. Então a sua proteção é 360 graus. Norte, sul, leste, oeste. Você recebe a proteção completa. Você recebe a bênção completa. Você recebe o favor de Deus completo. Quando você começa o dia orando e termina o dia orando. E eu falo isso com base na Bíblia. Salmos 91, versos 5 e 6. Não terás medo do terror de noite. Por que você não vai ter medo do terror de noite? Porque você tem vida de oração. Por que você não vai ter medo do terror de noite? Porque a sua noite foi consagrada a Deus em oração. Nem da seta que voa de dia. Por que você não vai ter medo da seta que voa de dia? Porque o seu amanhecer, o seu dia, foi consagrado a Deus em oração. E eu quero ler aqui um outro texto bíblico, que é Lucas capítulo 6, verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Até o próprio Jesus, ele deu exemplo de oração. O texto que nós lemos agora, Lucas 6,12, diz que Jesus passou a noite inteira orando. É por isso que o milagre acontecia. Porque até o próprio Jesus precisava orar. Então, mães de joelhos, filhos de pé. Pais de joelhos no chão, filhos de pé. Então, quando você ora, Deus guarda os teus filhos. Quando você ora, Deus guarda as tuas filhas. Quando você ora, Deus abençoa as tuas finanças. Quando você ora, Deus abençoa a tua casa. Quando você ora, Deus corta, desfaz os laços da morte. Os laços de acidente são cortados quando nós estamos orando pela manhã e pela noite de forma fervorosa na presença de Deus. Viu a importância da oração da manhã e da oração da noite? Então Jesus, isso aqui é Bíblia. Se você crê na Bíblia, então você precisa fazer a sua oração da noite junto comigo. Lucas 6,12. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Jesus dando exemplo de oração. Vamos mais de Bíblia? Isaías 26, verso 9. Isaías 26, verso 9 nos diz assim: à noite eu te procuro, ó Deus. Olha só o que o profeta Isaías está dizendo. À noite eu te procuro, ó Deus. Ele está dizendo que vai buscar a Deus durante a noite. Por que ele vai buscar a Deus durante a noite? Porque os profetas sabiam. Os sacerdotes sabiam. Os homens de Deus sabiam, as mulheres de Deus sabiam, que buscar a Deus durante a noite gera milagres, gera purificação, gera um sono tranquilo e reparador. Porque você ora à noite, vai dormir e no outro dia você vê o resultado do milagre. E quando você ora de noite e consagra a Deus a sua vida, o espírito maligno que estava tentando atacar você, ele é interrompido pelo fogo da glória de Deus através da oração. Porque o diabo ele não tem medo de nada da terra, mas o diabo tem medo da nossa oração, que acontece de manhã, e da oração que acontece da noite. Então, no momento que você se levanta para orar, se levanta uma leoa, se levanta um leão. Aí o diabo,
foge. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. A Bíblia fala. Ele orava de manhã, orava de tarde e orava de noite. Foi jogado dentro de uma cova de leões e os leões não tocou nele. Por quê? Porque Daniel vivia em oração. Tem pessoas que caem na cova do leão, o leão representa as provas, as lutas, as dificuldades, os problemas, os desafios. Tem pessoas que caem na cova do leão e o leão devora. Tem pessoas que caem na cova do leão e o leão sufoca e destrói. Por quê? Porque não tem vida de oração. Se Daniel não orasse, preste bem atenção nisso, se Daniel não tivesse vida de oração, ele seria devorado pelos leões. Daniel iria virar tiragosto de leão, refeição, jantar de leão. Mas Daniel orava de manhã, orava de tarde e orava de noite. Quando ele foi jogado na cova, o leão se aproximou de Daniel e não tocou em um fio de cabelo de Daniel. Porque Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. O leão representa as forças do mal, o leão representa esse leão aqui, no exemplo aqui de Daniel. Porque nós sabemos que o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus. Mas esse leão aqui, representado na história de Daniel, representa as forças do mal, representa as lutas, representa as dificuldades, que a todo momento quer nos devorar. Mas quando nós estamos em oração, Deus envia o anjo poderoso para nos guardar e nos livrar. Porque existe resposta para aquele que ora de manhã, para aquele que ora de noite, porque o amanhecer desta pessoa, o anoitecer desta pessoa está consagrado a Deus. O mal não pode tocar na tua casa, porque a sua casa de manhã está consagrada na oração da manhã e a sua casa de noite está consagrada na oração da noite. Eu vou falar mais uma vez, esteja aqui junto comigo. Pelo amor de Deus, venha orar para o bem da sua casa, para o bem da sua vida sentimental, para o bem da sua vida emocional, para o bem da sua saúde, porque oração provoca saúde, oração provoca bênção, oração provoca milagres. E quando você consagra a sua noite para Deus, o anjo do Senhor te visita. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Perceba que a todo momento eu estou apresentando dentro da Bíblia, não estou falando nada da minha cabeça. Estou falando dentro da Bíblia. A Bíblia diz que Pedro estava preso. E a igreja orava por Pedro. Senhor, livra Pedro. Pedro era o pastor da igreja. E por causa do evangelho, Pedro foi jogado dentro de uma prisão. Enquanto Pedro estava orando, a igreja estava intercedendo. Sabe qual é a diferença entre orar e interceder? Orar é quando você pede para Deus. Mas interceder é conhecer o coração de Deus. Interceder é você conhecer o coração de Deus e você se colocar no lugar daquela pessoa que você está orando. Você sentir as dores daquela pessoa. Você se colocar no lugar dela. E a igreja estava intercedendo por Pedro. Sentindo as dores de Pedro. Sentindo a angústia de Pedro. Sentindo a tristeza de Pedro. E a igreja orava, 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 orava. E sabe o que Deus fez? Deus foi lá e libertou Pedro da prisão. Da mesma forma foi Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles estavam orando. E durante a noite aconteceu um terremoto, as prisões se quebraram e Paulo e Silas foram libertos. Por quê? Porque eles oraram, eles consagraram a noite deles para Deus. Então, a oração da noite é tão importante quanto a oração da manhã. Porque são 2 momentos importantes do seu dia. Eu estou
trazendo aqui um alerta para você estar atento à oração da manhã e à oração da noite. O mar se abriu e foi de noite. Você sabia que quando Deus abriu o mar durante a noite? Foi durante a noite que o mar foi aberto. E quando você ora pela noite, Deus abre o mar vermelho. Quando você ora pela noite, Deus derruba as muralhas de Jericó. Quando você ora pela noite, os anjos se movimentam no mundo espiritual. E aqueles demônios que estavam querendo matar, roubar e destruir, são amarrados pelo poder do sangue de Jesus. O fogo do Espírito Santo queima os demônios e os demônios são destruídos pelo poder da oração da noite. Então aquele mal, aquela macumba que foi feita, aquele feitiço que foi feito durante a noite, aquela praga lançada, aquela maldição lançada é quebrada quando nós oramos à noite. Então orar de manhã é muito bom, é maravilhoso. Mas orar de noite é essencial. Falando um pouco sobre oração, para a gente concluir aqui a mensagem, que oração é igual a banho. Oração é igual a banho. Nós tomamos banho todos os dias. Então, assim como o banho é tomado todos os dias, a oração precisa ser feita todos os dias. E eu quero informar para vocês que quando você ora pela manhã e ora pela noite, algo espiritual acontece na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida familiar, na vida dos teus filhos, até na tua saúde. A mão de Deus toca e produz milagres e maravilhas, porque a tua oração, a minha oração, unidas, provoca milagres extraordinários. E é por isso que na noite de hoje eu vou fazer uma oração de proteção e eu espero por vocês. Para concluirmos, vamos ler os versículos. Primeiro versículo, Salmos 91, versos 5 e 6. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Lucas capítulo 6, verso 12, Jesus dá exemplo de oração. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando. Isaías capítulo 26, verso 9. À noite eu te procuro, disse o profeta Isaías. À noite eu te procuro, ó Deus. Pela manhã te busco de todo o coração. O profeta Isaías está mostrando aqui que durante a noite e durante a manhã ele buscava a presença do Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante? Eu quero pedir a Deus que o Senhor traga milagres, curas e maravilhas. Nesse instante, coloca aí o seu pedido de oração. A minha fé, assim como todos os dias, está gigante na presença de Deus. Todo dia a minha fé aumenta. Todo dia a minha fé cresce. A fé de hoje, a fé que eu tenho hoje está maior do que a minha fé de ontem. E a minha fé de amanhã vai estar maior do que a minha fé de hoje. E unindo a nossa fé, milagres vão acontecer. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e de toda a terra, eu dei o aviso, Senhor, o alerta para todos que aqui estão sobre a importância de orar a oração da noite. E está aqui a convocação na vida de todos. Eu apresento aqueles que precisam de milagres na saúde, aqueles que precisam de milagres financeiros, aqueles que precisam de milagres na família, aqueles que precisam de milagres, Senhor Deus, emocionais, sentimentais. Eu creio no poder da oração. Eu creio que tudo se resolve na oração, porque a oração é a forma mais prática de conversarmos contigo. A oração é o caminho mais curto para se chegar a Deus.
É o caminho mais perto para se chegar a Deus, é através da oração. Apresento diante, Senhor, de Ti, ó médico dos médicos, juiz dos juízes, advogado dos advogados, eu apresento diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, a todos os pedidos de oração. Tende misericórdia, Senhor. Concede vitória para o Teu povo. Abre as portas, abençoa, traz a renovação espiritual. Fortalece, concede, Senhor, cada dia mais e mais bênçãos infinitas da Tua glória sobre a vida de cada um que aqui me escuta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço, Senhor, bênçãos na saúde, bênçãos na finança, bênçãos nas emoções, nos sentimentos, que em todas as áreas o Senhor venha proteger, abençoar, guardar, defender e multiplicar as bênçãos sobre cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e te agradecemos. E toda a igreja aqui reunida, diga amém e graças ao nosso bondoso e eterno Deus. Não esqueçam, hoje, ao vivo, venha participar da oração da noite. Espero por todos vocês e lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus e a bênção do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre. Um grande e forte abraço no teu coração. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sempre.